noite. Que bom estar aqui e conhecer o pastor Michel pessoalmente. Deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Guilherme Shelby. Eu, em 91, me tornei promotor de justiça da infância. 91. Com 25 anos, exerci esse cargo até os 29, até 95. Em 95, me tornei procurador da República. E há 22 anos exerço a função junto ao Ministério Público Federal. Mas, a par dessa minha função pública, eu, há 26 anos, oriento escolas, faculdades, ministro palestras, cursos em igrejas, sobre o tema da família, da infância. E é isso que me traz aqui. Não é? Os últimos anos, o processo se acelerou. Já ouviram falar de aceleração de processos? Já, né? A fornalha aumentou a quentura. E as crianças estão sendo sacrificadas a Moloque. Agora em praça pública. É na novela das 8, é nas salas de aula. As capas das revistas contemplam um menino de 5 anos que resolveu ser mulher. Uma criança de 5 anos que decidiu ser travesti. As revistas, os jornais contemplam diariamente crianças sendo sacrificadas. O surpreendente é que nos tornamos tão espirituais que perdemos a humanidade. É mais fácil encontrar um brother no mundo do que dentro de uma igreja. O brother é a expressão que vocês conhecem. É o bom samaritano, sabiam? Essa expressão coloquial que eu acho tão linda, o brother. O brother é o que ajuda sem querer nada em troca. E o nosso meio cristão se tornou extremamente interesseiro. É difícil ver alguém que não faz algo pensando em receber algo depois. Isso é muito triste, porque a marca do cristão não era essa, mas é a nossa marca. E os políticos cristãos que tanto criticamos, na verdade, eles revelam esse oxigênio que respiramos. O que eu vou ganhar com isso? Você acha que eu vou colocar azeitona na empada dos outros? O evento é da juventude, o evento não é do louvor. O evento é da família, não é da infantil. Dentro das igrejas, a gente observa uma antropofagia tremenda. Um não apoia o outro. Dentro da mesma congregação. De modo que o nosso quadro, a palavra que expressa para mim o estado do nosso meio, é calamidade. Minha palavra não é tão animadora, mas o que eu venho fazendo? Denunciando o pecado. E denunciar o pecado, vocês sabem, há tempos em que o profeta tem que ser morto, porque estamos ricos, igrejas cheias. Que mal há? O livro para esse tempo é o livro de Amós. Eu sugiro que vocês leiam Amós. É um livro que revela bem a nossa realidade atual. E o que eu venho trazer a vocês hoje é um pouco um relato, porque alguns aqui devem estar imaginando, mas como assim, calamidade? Que calamidade? Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu viajava com a minha família para Caldas Novas. E a certa altura, na estrada, eu vi uma máquina muito grande, uma máquina gigantesca, de colheitadeira. E o campo, não me recordo agora qual era a cultura, mas talvez milho. Só que essa máquina estava em chamas. A cabine do operador, chamas, labaredas, fogo. E estava muito próximo da estrada. O meu primeiro pensamento foi, eu vou parar, mas eu estava com 2 crianças e minha esposa, o carro cheio. Eu ia parar num lugar muito difícil, porque não havia um acostamento adequado. Eu ia colocar em risco minha família. Então eu falei, não posso parar. Então eu acelerei, fui correndo mesmo. Porque a impressão é que aquele incêndio estava iniciando e não tinha ninguém lá fora.
Eu imaginei, será que tem alguém lá dentro? E aí eu corri talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros. Quando eu chego ao posto de gasolina, eu paro o carro, aí tinha lá uns 3 frentistas, não estava atendendo ninguém. Aí eu, amigo. Aí ele estava próximo. Amigo, está acontecendo um incêndio, uma máquina pegando fogo, eu não sei se a pessoa está lá dentro. Aí ele, calma, doutor, calma, incêndio? Onde? Que máquina? Ele não estava vendo a máquina. Ele não estava vendo o incêndio. Aí eu repeti. Amigo, não, é uma máquina, uma colheitadeira. Você deve estar vendo, olha a fumaça lá longe. Aí tinha uma fumaça já. Ele, mas a gente está sem carro aqui. Ei, aí eu me virei para eles e falei assim, e se seu filho estivesse dentro daquela máquina? Aí ele se assustou assim. Não, calma, a gente vai lá. Aí eles acharam um carro. A história termina aqui. Tudo depende da distância do fogo. A que distância estamos do fogo? A igreja não vê fumaça. A igreja não vê nada. A igreja está bem. O fogo está acontecendo em salas de aula. Meninos sendo transformados em meninas. Meninas sendo transformadas em meninos. Crianças que não têm capacidade de entendimento algum estão sendo apresentadas à sexualidade adulta. Temas como bissexualidade, sexo anal ou coito anal, sexo grupal. Esses temas estão sendo apresentados aos seus filhos. Esses temas estão apresentados aos seus netos, seus sobrinhos. E mesmo que você não tenha nenhuma criança na sua família, estão sendo apresentadas às crianças da cidade. Sabe o que a igreja fala sobre isso? E eu com isso. Me lembra muito alguns reis na Bíblia. Eles sofreram o seguinte juízo: a sua descendência perecerá. Aí os reis diziam assim, ufa, pensei que era eu. São os filhos e netos? Eu posso aguentar. O problema é teológico. Eu falei para o pastor Michel, o problema é teológico, não é... Eu acho que todo mundo acha criança relevante. Só que espiritualmente não é o centro teológico da Bíblia, gente? Deixa eu lembrar vocês uma passagem bíblica. Está lá em Mateus 18. Mateus 18. Eu vou ler a partir do versículo 4. É o próprio Jesus Cristo falando. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Assim diz Jesus Cristo. Uma palavra dura, né? Não foi, vai, não peques mais. Não é verdade? Adoramos essas passagens. Vai, não peques mais. Está tudo bem. Aqui não. Aqui ele mais se aparenta com Jesus que entra no templo, né? Com os mercadores e suas pombinhas. Aqui ele diz, ai, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, era melhor que enrolasse uma corda no pescoço com uma pedra de moinho. Era morte tenebrosa. As crianças estão no centro da Bíblia. São as gerações. A família está no centro.
operacional do cristianismo e do judaísmo. Os inimigos descobriram isso, a igreja ainda não. O que está no centro das igrejas cristãs? Me diz aí, qual a atividade espiritual mais relevante da sua vida? Amém. Amém. Crianças. Mas vamos pensar na igreja. Amigos, eu me refiro a um corpo do que nós fazemos parte. Eu não estou falando de vocês, não estou falando de mim. Eu estou falando de nós. Perceba que os pronomes têm uma força muito veemente. Eu, minha bênção. Qualquer louvor que queira fazer sucesso nesses dias tem que falar em eu, meu, minha. O Senhor nos conclama a pensar nos outros, neles, e a agir em corpo, nós. Nós, é o corpo. Os pronomes são muito relevantes para revelar nossa espiritualidade. Quando nos sentimos muito maiores do que as pessoas, significa que nós não fazemos mais parte do corpo com elas. Isso não está, de maneira alguma, implicando você negar o seu conhecimento. O professor conhece o hebraico, o grego, provavelmente, não é? As pessoas podem ter estudos específicos, médicos, professores. Que bom. E você pode ser especialista, que bom. Mas não deixe nunca de fazer parte de um corpo com um analfabeto, um ignorante. Você passa por um motoqueiro com a cabeça, ele louco, aí você fala, nossa, esse cara está louco. Não, faça parte do mesmo corpo com ele, para você ver como você vai ficar melhor. Comece a integrar-se com as pessoas que você não gosta. Não estou dizendo pessoas que estão no caminho mal, é outra coisa. O caminho mal é outra coisa. Eu estou dizendo pessoas que a gente não gosta. A gente tem que fazer parte de um corpo em que você, que parte do corpo você já se identificou. Deus já falou com alguém aqui que você é a mão? Não. Cotovelo? Que parte do corpo você já se identificou? Ninguém? Ninguém nunca já parou para pensar que a Bíblia nos contempla um corpo com pés, mãos, braços. E imagine uma mão olhando para o pé. Ah, pé, você é muito feio. Concordam, gente? Quem tem um pé bonito aqui? Quase ninguém. O pé é um órgão massacrado. Normalmente tem até um odor, mas deixa isso para lá. A mão não, a mão é arejada. A mão é bonita, a gente pinta, a gente cuida, passa creme. Agora, imagine uma mão que se considere tão bonita e olhando para o pé, para o cotovelo. Olha para o seu cotovelo, coisa horrorosa. É corpo. O que acontece quando as mãos estão presas numa luta? Você usa o cotovelo. O cotovelo pode te dar vitória. Entenderam ou não? Quem conhece luta sabe o que eu estou falando. Comece a olhar para o cotovelo feio do seu lado aí e dizer, fazemos parte do mesmo corpo. É o nós. E é com base nessa teologia profunda que eu caminho o Brasil, levantando cotovelos, pés e mãos em cidades do Brasil. Eu levanto o corpo. O corpo de Cristo, literal. É místico mesmo. Eu acredito na igreja. Eu aplico meu tempo na igreja cristã, séria, madura, que engole sapinhos. Que engole sapinhos. E é cidade a cidade o trabalho. Eu vou em cidade, município a município. Armar. Nada do que eu trago aqui merece ser lido num domingo. Domingo é dia de descanso, não é? Ou sábado. Talvez alguns aqui descansem no sábado. Não leio no sábado, nada de estar aqui. Aqui é material para guerra. É para Josué. Tem Josué aqui? Tem professor aqui? Professores, levante a mão. Você é Josué. Tem advogados aqui? Estudantes universitários. Tem? Pais e mães com filhos na escola. Vocês são Josué.
Josué estão num campo de batalha. Josué estão num campo de batalha. Êxodo 17, versículo 8 seguintes. Leiam em casa. Êxodo 17, versículo 8 seguintes. Existe um Moisés, que é a igreja, são os ministérios da igreja, que chama Josué, família, professor, advogado, assistente social, serviço social. Vocês que estão em salas de aula, vocês que estão nos tribunais, vocês que estão em CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, vocês são Josué, vão para o campo de batalha. Eu, Moisés, a igreja, chamo vocês e subirei ao monte para orar sobre essa causa, porque os amalequitas estão invadindo as salas de aula. Querem transformar meninos em meninas, e fazem isso com um propósito nobre. Eles usam cláusulas nobres. Os ativistas e delinquentes sexuais usam direitos humanos, combater preconceitos, combater discriminação, aula de educação sexual, combater o bullying. Essas são as placas mais frequentes desses delinquentes e ativistas sexuais. Mas na verdade o que vão fazer é apresentar sexualidade adulta a crianças. E a lei brasileira é categórica. A lei brasileira é categórica. Apresentar conteúdo pornográfico, obsceno ou impróprio à criança pode constituir crime, dano moral, ação, ato de improbidade administrativa. Ou seja, mesmo que esteja num material didático, mesmo que a direção da escola diga para o professor, dê essa aula sobre esse conteúdo de sexualidade, o professor tem que saber, é ele que vai responder legalmente, se ele apresentar material pornográfico, obsceno ou impróprio para os seus alunos menores, preste atenção, esse professor poderá ser demitido. É o que a lei brasileira diz. Código Penal. Não vou entrar aqui no detalhismo das leis, tá, gente? O material está aqui para treinar. A lei proíbe. Mas esses ativistas e delinquentes sexuais, eles vão apresentar a si mesmo. Sabe por quê? Porque as famílias e os professores não conhecem seus direitos. É por isso que você vê em salas de aula, e recentemente estou indo a Vitória, sábado, e Vitória trouxe para nós um material didático, 150 mil foram distribuídos no Brasil. Qual era o material didático? Era um material didático com historinha para crianças de 10 anos de idade, onde a criança seria... Qual era a história daquele material didático? Um pai que pedia a filha menor de idade em casamento. No final da história, a menina se mata, comete suicídio. Isso para crianças. No Piauí, em Teresina, uma escola tradicional cristã foi surpreendida. Os alunos receberam da escola um material de literatura pornográfica. O livro de literatura dado às crianças de 11 anos continha a descrição mais chula que você imaginar de um estupro praticado por um criminoso vil. Isso é uma violação da dignidade das crianças. Criança Esperança da Globo, se preparem. As crianças estão sendo estimuladas a toda a prática sexual. Os seus filhos. Os amigos dos seus filhos. E o que eu venho dizer para a igreja? Nós não nascemos para contemplar o pecado de forma omissa e negligente. Arrependei-vos, pois é chegada a hora. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aí você diz assim, não, eu não estou fazendo isso. Não, deixa eu te dar uma notícia, está na Bíblia. Quando o justo se cala diante do pecado, é como se estivesse cometendo pecado. Quem lembra disso? Nós não temos saída. Ao não fazer nada, os cristãos e a igreja se posicionaram do lado do pecado.
Enquanto estava omisso, enquanto era encoberto, ainda dava para a gente dar uma descoberta, porque há 5 anos, quando eu falava disso, não, mas eu não sei o que é isso, não, está aqui, não, não sei o que é, era até desculpável, porque os pastores diziam, não é público, agora é público, está na novela, está nas revistas, está nos materiais didáticos, está diariamente, algum escândalo surge. Praticado em salas de aula. Contra crianças indefesas. E o problema é teológico. Incrível, pastor. O problema é teológico. Sabiam? Das lideranças é teológico. E aí eu me refiro agora aos pastores de igreja. Tem pastores aqui? Tem pastores? É teológico. Eu quando me converti há 10 anos atrás, eu quase me desconverti. 1 ano e meio depois. Porque minha vida, durante 15 anos antes, 2006, sempre foi combater o abuso. E quando eu me converti a Jesus Cristo, e li a Bíblia, e vi as passagens como essa, eu entendi que a igreja cristã, evangélica especialmente, ela era uma igreja que pratica o que está na Bíblia. Era a minha ilusão. Então eu imaginava, a igreja espelha Jesus, e não os discípulos que afastam as crianças. Bom, se a igreja é assim, eu imagino que as lideranças estão muito, muito preocupadas com as crianças. Não estão. E o momento de apoteótico desse meu desencanto com as lideranças. Não foi com Jesus, nem com os irmãos. Foi com as lideranças. Foi no encontro com 1000 pastores. 1000 pastores do Brasil todo. Reunidos em Brasília. Eu dou minhas palestras, meus treinamentos, gente. O Mackenzie me paga R$4.000. Me paga passagem aérea por uma palestra. Eu vou a Alphaville. Já fui 3 vezes. É porque é bom, né, gente? Ou não? R$4.000. Passagem aérea. Hotel de primeira. Para eu dar uma palestra em São Paulo? É boa a palestra, concordam, gente? Ou não? Deve ser, né? Eu peguei essa palestra, que é top. Chama-se A Prevenção do Abuso Sexual contra Crianças. E dei para 1000 pastores. No final da palestra, eu dei meu celular para eles. Acredite se quiser, Leone. Quantos pastores vocês acham que me ligaram e eu disse para eles, a minha palestra custa R$4.000, mas eu vou de graça na sua igreja. Eu não cobro nem a passagem. Quantos pastores vocês acham que me ligaram? 1. Apenas 1. Eu fiquei muito decepcionado. Durante 1 ano e meio, eu acho. Até que eu entendi. É claro, existem os casos patológicos. Mas a maioria não é patológico. Não é patológico. É teológico. A questão é teológica. Porque se você falar para os pastores o que eles acham da criança, acham maravilhosos. Eles provavelmente, se tiver uma criança sofrendo alguma violência, eles vão lá, eles acham nobre. Mas não é o centro do Evangelho. Concordam? A fé vem pelo ouvir, não é isso? Qual que é o centro do Evangelho? Pregar. Não é? Ou não? Qual o ápice da sua vida espiritual? Orar. Não é? Louvar, adorar. Não é isso, gente? Ou não? Está certo. A Bíblia fala. Adoração. A Bíblia fala na oração. A Bíblia fala na pregação. Isso é espiritual, sim, claro. Mas pode não ser espiritual também. Doutor, o senhor está dizendo que orar pode não ser espiritual? Sim. Deus já repreendeu pessoas
muito sérias na Bíblia, que oravam. Não é hora de orar, Moisés. Porque clamas a mim, Moisés. O que Deus está dizendo lá para Moisés? Você está fazendo a coisa errada. Não está me agradando a hora. Você não devia estar orando. Você devia estar agindo. E Deus fala isso repetidas vezes na Bíblia. O problema não é orar. O problema não é agir. É você estar fazendo o que deve fazer e agradar a Deus. Por isso eu digo, e agora vai um quiz. Vocês andando numa praia, sabe aquelas praias de Ubatuba, que é rasinha assim, longo, vários metros, adentrando ao mar, bem rasinho. Imagine que você está andando. E aí de repente você vê uma criancinha de 2 anos, com a cabecinha dentro da água, se afogando. A criancinha está se debatendo. Agora eu pergunto para a igreja espiritual e os teólogos. Diante de uma criança se afogando nas águas rasas, qual a atitude mais espiritual a tomar? Opção A, ajoelhar no chão. Não vi a graça, eu vou falar agora. Atitude espiritual, lembra? Espiritual, lembra? Espiritual é vir na igreja. Espiritual é orar, lembra? Ou não? A atitude mais espiritual diante dessa criança que se afoga, pastores. É um consenso extraordinário no nosso meio. E todos falam, não, é ir lá e salvar. É mesmo? É uma atitude espiritual salvar a criança que morre? É mesmo? Quero reafirmar. Orar ou entrar no mar pode ser espiritual. Ou não. E eu digo espiritual em que sentido? O que vai agradar mais a Deus? Você se ajoelhar para orar a Ele e pedir para alguém entrar à altura do... para salvar a criança que se afoga? Ou você mesmo ir lá salvar a criança? Parece óbvio que há ações, mas não são as ações nem as orações, é o momento que a praticamos. É o momento que faz a diferença. A mãe deixa o menino de 6, 7 aninhos com a vizinha, porque ela vai para a igreja, e na igreja, você sabe, né? Criança é péssimo para pregador, não é? É ou não é? Tem coisa que irrita mais um pregador do que criança? Não tem. Porque eu estudei tanto para ser pregador, minha teologia ela é tão vibrante. E um menino chorando, aquilo não tem pertinência. Então a mãe, com o menino de 6, 7 aninhos, ela deixa na vizinha. E quem mora na casa da vizinha? Mora um filho dessa vizinha de 16 anos de idade. Já tem sexualidade. E durante aquelas 2, 3 horas, quem vai cuidar do seu filho, mãe, vai ser um adolescente já em atividade sexual. Surpresa, ele vai abusar do seu filho. Mas a mãe, na espiritualidade suprema, ela entende que Deus vai cuidar do filho dela, porque ela está indo buscar Deus na igreja. Onde fomos parar? E o meu recado para vocês é um só. A minha profundidade teológica vai até aqui. Eu quero que vocês orem a Deus. E eu peço que a Igreja Cristã Brasileira cuide das crianças com o mesmo cuidado com que cuida dos seus automóveis. Isso não é exortação. Isso é instrução. De que adianta dizer que ama? Esse nominalismo vazio, oco, que não se representa em nada lá fora. Nada. Eu não me refiro a vocês, eu não me refiro a mim. Eu estou falando de nós, ok, gente? Não se sinta agredido. Estou falando de mim também. É o que respiramos.
E é preciso reconhecer esse veneno que estamos respirando. No estacionamento da igreja já somos outra pessoa. Deus está querendo trazer a presença do Espírito Santo de Deus para o banheiro da sua casa. Seja no número 1, seja no número 2. Deus quer se fazer presente no trânsito, se você tem moto ou carro. Deus quer se fazer presente em tudo que você pensa, tudo que você planeja, fala. Seja bom, honroso, de boa fama. Ocupai o vosso pensamento com tais coisas. Deus quer saber o que você faz quando ninguém está vendo. A verdadeira adoração é nesse momento. Não é aqui. Pode ser aqui também. Porque a palavra adoração, se a gente for, e o hebraico nos ajuda. A palavra adoração, ela tem um sentido muito físico. Sabia? Quem já estudou adoração aqui? Ninguém? Pois estudem. A palavra proskinel, sará, como é que fala em hebraico? Shahá, S-A-H-A-H. Shahá. Quando estudamos a palavra adoração, nós vamos perceber que ela se refere, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a uma atitude física. Sempre. Mas, por que Satanás se refere a Jesus dizendo assim, tudo isso te darei, se piptos proskinel. Lembra? Piptos é a ação física, prostrar-se. O doente fica prostrado. Alguém que se ajoelha fisicamente é píptos. O píptos é a palavra de ajoelhar físico. De se curvar. Basicamente é essa, a coluna se curvando ou ajoelhando, píptos. Mas em seguida vem proskinel. E o que é proskinel? Proskinel é também essa ação. Ela representa o você se curvar. Todavia, extraindo dos vários versículos bíblicos, tanto o sarrá quanto o proskinel, em momentos específicos, se referem à ação de alguém que, reconhecendo a grandeza de alguém que vem, um rei, ou Deus, curva a sua vida. Há a necessidade de você submeter fisicamente você mesmo. Mas o mais importante do proskinel, da adoração, não é se lançar no chão e chorar. É interiormente. Você está revelando para Deus que você quer se curvar a Ele na sua vida cotidiana, em tudo. Portanto, é mais uma ação interior que exterior. É muito mais interior, mas tem a exterior também. É por isso que nós precisamos voltar à simplicidade. O que vocês querem entregar no final da carreira? Que vida a gente quer entregar? Ações de justiça? Ações de justiça? Quais? Com quem? Que ações de justiça são essas? Que compaixão? E o Senhor nos diz o que fazer. Claro, eu não estou dizendo para resumir numa coisa para todos, porque é muito pessoal. Mas eu quero dizer dessa ação intencional, curvando a nossa vida, curvando os nossos pensamentos. E eu quero dizer para vocês que quando eu entrei, em 82, eu entrei na UNB, eu tinha 16 anos, curso de Direito. E eu fui um especialista em marxismo cultural. Com 16 anos, com 17 anos, eu dava aula na UNB, porque eu li tudo. Durkheim, Fromm, Erich Fromm, Herbert Marcuse. E os professores, o meu professor, Shelby, dá aula para mim aí. E eu dava aula sobre como destruir a família. Aos 16 anos. A Marcuse diz como destruir a família, eu digo para vocês, erotizem as crianças. Ele explica no livro. Se erotizarmos as crianças, se permitirmos que crianças, adolescentes e jovens pratiquem toda a sorte de práticas sexuais,
ele se refere: pais, mantenham intimidade sexual com seus filhos menores. Incesto. Lembram do livro de Vitória? Ou não? Lembra que eu mencionei aqui material didático do MEC, que fala sobre o incesto? Marcuse fala no livro dele: permitam que crianças pratiquem sexo com animais, bestialismo. Há diversas cartilhas do MEC, de toda a Secretaria de Educação, onde já há menção, e até cartoons, de bestialismo para crianças. E ele vai além. Marcuse diz no livro dele: permitam que crianças, adolescentes e jovens pratiquem sexo com cadáveres, necrofilia. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, lembra? Por que essa surpresa? Marcuse completa: à medida que formos capazes de permitir às crianças, adolescentes e jovens toda a prática sexual, essa erotização profunda da criança e do adolescente, que está em prática no Brasil hoje, em Brasília, na escola do seu filho, ao erotizar as crianças, nós vamos operar, diz Marcuse, uma metanoia. Alguém já ouviu falar em palavra metanoia? Marcuse também. O socialista cultural, ele sabe o que é metanoia. E ele diz: a erotização das crianças vai transformar o sistema operacional. Ele não fala isso, eu estou falando agora. O logos. Quem já ouviu falar em logos? Ele vai mudar o logos dessa pessoa, que vai se tornar um logos libidinal. Erotizar crianças significa mudar a mentalidade da criança, a forma de pensar. E ao fazer isso, ele conclui: ao mudar a extensão e o valor das relações libidinais, liberando crianças, adolescentes e jovens a toda a prática sexual, nós vamos destruir, diz Marcuse, a família monogâmica patriarcal. Ponto. O que Marcuse propõe? Destruir a família bíblica. Só isso. Algum problema para vocês? A boa notícia para as igrejas é que as igrejas vão crescer, vão ficar mais ricas. É a má notícia: mortas. Destruindo a família monogâmica, destrói-se o sistema judaico-cristão civilizatório. Isso não será problema para quem vê o centro do evangelho em bênçãos, em dinheiro, em casa, em carro. Mas quem vê o evangelho, o centro, criança, família, é o fim do cristianismo. Mas as igrejas continuarão existindo. Não haverá problema com igrejas. O cristianismo estará morto. Os inimigos sabem muito bem, porque família é essência, é base do cristianismo. E não família de 2 homens, nem 2 mulheres. Nem 2 mulheres e 3 homens. É um homem e uma mulher que se unem e formam um filho. E por que destruir a família? Por quê? O meio está muito claro, mediante a erotização das crianças. Mas por que destruir a família? Eu trago para vocês um outro livro. Não, está tudo no socialismo. O socialismo, ele escreveu, está num livrinho pequeno, Orientações sobre Sexualidade. Esse livrinho conta toda essa história com rodapé. A gente tem que ler, pessoal. Não dá para ficar nessa superficialidade. Ouvir dizer, não. Chega na universidade, não tem argumento para falar com o professor. Chega num debate com pessoas em qualquer lugar, eu não sei. Por isso que nós somos assim. Não temos fundamento, não sabe o livro que está, não sabe a página. Então, nesse livro aqui tem página, tem um livro. E esse livro, socialismo. Os amalequistas são socialistas. Eles vêm com a causa nobre.
Combater miséria é nobre. Combater injustiça, o socialismo tem sim um clamor justo. Mas o que não percebemos é que dentro do socialismo também tem um clamor: destruir a família. A família bíblica, porque nesse livro chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É um livro clássico do socialismo. Nesse segundo livro, lá do século XIX, Marcuse é século XX, vamos ter que ir para o século XIX, porque lá no século XIX, que, olha o que diz o companheiro, Engels, Friedrich Engels, escreveu o Manifesto Comunista com Marx. E nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, editora Best Bolso, 2014, primeira edição, página 79. A gente tem que começar a falar assim. Fundamento. Nesse livro, olha o que diz Engels. É o socialismo proclamando o porquê destruir a família monogâmica. O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. O que é antagonismo de classe, gente? Opressão e exploração. E ele completa: a família monogâmica é a primeira opressão de classes em que o homem escraviza a mulher. Quem entendeu isso que eu falei? Livro, está no livro deles, a formulação do socialismo está lá. Destrua a família. Que família? Que família? Monogâmica. Por quê? Porque é a primeira opressão de classes. É uma forma do homem escravizar uma mulher. É assim que o socialismo vê a família. Mas aqui não está dito aqui, mas no rodapé eu digo. Nesse livro, Engels diz: enquanto a família era plural, tribal, vários homens mantendo relação sexual com várias mulheres, ok? É o que ele escreve no livro dele. Enquanto havia essa relação, hoje a gente falaria promíscua, só a mulher sabe quando engravida. O homem nunca sabe que é o pai, porque a mulher teve relação íntima com vários. Esta união, Engels diz, enquanto o homem se reunia assim, não havia propriedade privada. Não havia propriedade privada. Tudo era de todos. E ele diz no livro: porém, quando um homem se uniu a uma mulher e se separaram dessa tribo e mantiveram a monogamia, é nesse momento que surge a propriedade privada. Entenderam isso? O que Marx diz no Manifesto Comunista sobre a causa de todos os males? É a propriedade privada. No Manifesto Comunista, o socialismo diz em alto som: a causa de todos os males é a propriedade privada. Depois ele diz: quem deu causa à propriedade privada foi a família monogâmica, um homem com uma mulher. Entenderam por que destruir a família monogâmica? Ela é a célula de um órgão. O projeto é claro, o desígnio muito claro. Ele tem mais ou menos 150 anos de formulação escrita. Há 80 anos formularam o tático. Marcuse formulou o tático. Vamos erotizar as crianças. Isso está na década de 40, 50, portanto, 70 anos atrás, grosso modo. E há 20 anos, eles já estão no tático, eles estão executando o tático. Há 20 anos. Começou em 1997. Parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares do MEC, no governo do FHC, instituíram a erotização das crianças em sala de aula. Não foi o PT. Foi o PSDB. E eu falo partidos para deixar claro que o socialismo está em vários. Muitos até nem desconfiamos, mas o socialismo está lá. E foi no governo do FHC que se instituiu
a operacionalização em salas de aula, a ponto desses parâmetros curriculares dizerem o seguinte: é natural que as crianças toquem em suas regiões genitais, diz os parâmetros curriculares. É natural que as crianças também toquem nos órgãos genitais dos coleguinhas, falem brincadeiras sexuais. Isso não é motivo para escândalo, diz o MEC. Apenas convença para não fazer em sala de aula. Mas não conte para os pais. Afinal, incumbe aos professores e aos alunos definir o que pode ou não pode ser praticado na escola. Rasgam o Código Civil, rasgam o poder familiar, rasgam o Código Penal. Agora, estou resumindo de todos os males que eu mencionei. Rasgam a Constituição, rasgam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nome de uma pedagogia. O resultado disso? Crianças erotizadas. E a educação brasileira é uma das piores do mundo. Portanto, minha conclusão é: defender a educação, defender a família e as crianças, é motivo para resgatar a qualidade do ensino. Algo bem espiritual, vocês não acham? Ou não? É bem espiritual. E é essa espiritualidade que eu creio que a igreja pode ser protagonista. Talvez descer um pouquinho menos do céu. Vai lá. Mas põe um pezinho na terra, igreja. Começa a ser gente. Brother. Bom samaritano. Cuida do seu filho. Grande obra cuidar de um filho. Grande obra cuidar de um filho, irmãos. Eu quero dizer para vocês, eu não sou teólogo, admiro os teólogos, que assisto muitos, não conhecia essa faculdade, vou estar em contato com vocês. O meu trabalho é um trabalho bruto. Eu limpo o campo. Eu sou um sargento que limpa o campo, das pedras, dos paus. Eu tiro a iniquidade, com base na cidadania. Ainda há tempo. As leis ainda estão do nosso favor, ao nosso favor. Mas elas podem ser revogadas. E serão, se permanecermos assim, porque se não recorremos aos nossos direitos, vão revogá-los. Esse é o desafio, sermos cidadãos. E na batalha pela infância, na batalha pela educação e pela família, nós devemos empunhar não a Bíblia. Quero dizer para vocês que os alemães praticaram esse erro, os americanos estão naufragando. O cristianismo está naufragando na Europa e nos Estados Unidos, ou não? E nós estamos no mesmo caminho deles. O inimigo pratica iniquidades e crimes, violações de direitos. E nós levantamos a Bíblia. Deus criou o homem e a mulher. Ridículo. Então quer dizer que roubam seu carro e você levanta a Bíblia? Oh, não! Quer dizer que estupra uma mulher, você vai o quê? Vai orar pelo estuprador, é isso? Toma vergonha! Não é com vocês não, tá? Que espiritualidade é essa? Agora arranha o carro do pastor para você ver. Não estou sugerindo nada, por favor. Pelo contrário, né? Como diz aquele célebre filósofo, é assim, eu estou aqui chorando para vocês. Eu vim aqui chorar. Mas dizer que ainda há tempo. Nós podemos. Nós podemos. Sabe qual é o centro do universo? Taguatinga. Águas Claras, Vicente Pires, Ceilândia.
Vamos voltar ao centro do universo, Samambaia. Vamos restaurar a cidadania. O que nós vamos empunhar não é a Bíblia, não. Sabe o que é? É Código Civil, Código Penal, Constituição. As leis estão ao nosso favor. Eu trago essa mensagem, que é uma mensagem bruta, porque, na verdade, tudo é preparatório. Preparando o caminho. Porque antes de lançar sementes num bom campo, nós precisamos tirar as sujeiras. Porque ninguém semeia num campo cheio de pedras, espinhos e paus. Concordam, gente? Primeiro tem que se limpar o campo. E é esse o chamado que eu venho clamar para a igreja. Para ela se voltar para o centro do universo, que é a cidade onde ela está plantada. É ali, através da igreja, que se deve resgatar a cidadania nas escolas. O meu chamado é escola, é educação, é família, é criança. Porque o centro, se os amalequitas estão todos em sala de aula, para onde você acha que a gente deve ir? Para a sala de aula. A igreja, os pais. Nós devemos ser escudo para a infância, os mais fracos. Nós somos escudo. E, portanto, invadir as escolas e trazendo uma terceira vítima. Se eu falei que tem criança vítima, se a família é vítima, a terceira vítima são os professores. Precisamos ser escudo para os professores, homens e mulheres honestos, que estão sendo abusados, obrigados a ministrar conhecimentos abusivos. E por último, gente, eu termino com esse clamor. Eu vou mostrar só o DVD azul. Esse DVD azul é meu último grito de não ter mais nada. É um DVD para nós invadirmos as creches e escolas de ensino fundamental 1 e 2. Com a prevenção do abuso, orientando professores, alunos e famílias. São histórias, desenhos animados. Qualquer um que tiver interesse, pode pegar esse DVD, ir a uma escola, treinar primeiro, porque ele é autoexplicativo. E com esse treinamento do DVD, você pode, no condomínio onde você mora, você pode, na escola do seu filho, apresentar, não dá de presente não, empresta para o professor, ou assiste com ela, se você tiver a possibilidade. Tem 8 casos reais: abuso físico, sexual, pedofilia, bullying, negligência da família. Cada caso é uma palestra. Você tem um ano inteiro para trabalhar o DVD. Para quê? Proteger as crianças do abuso. O que é útil, eu digo, que me dá ânimo. As crianças que foram abusadas ou estão sendo abusadas, quando assistem as historinhas, levanta o dedinho para a gente. Entendeu? Pode ser triste para você, eu me alegro. De uma criança que estava pensando em se cortar, em se matar. E a gente vai ser um milagre na vida dela. Essa é a minha mensagem. Seja um milagre na vida de uma criança.